A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão da Jovem Advocacia, tem a honra de recebê-los para o primeiro dia do ciclo de execução penal, que conta com o apoio da Comissão de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha Ação Solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Gabriela Pelúcio Vinck, participante do Núcleo da Jovem Advocacia em Direito Penal da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu venho aqui representar o Núcleo de Direito Penal da Jovem Advocacia. Aqui a gente traz um ciclo de execução penal para todo mundo, iniciando com o ilustre Gustavo Junqueira. E segue o convite para vocês. Nosso ciclo segue hoje, dia 25, 26, 27 e 28. Então, vocês estão convidados também para as outras aulas com ilustres outros professores. E aqui a gente vai iniciar com o Gustavo. Quem tiver pergunta, a gente pede que mande por chat para não interromper. Mas estamos aí, Gustavo. Obrigada pela participação. É com imensa honra que a gente começa essa aula com você. Olá. A minha internet caiu por um minuto. Bom, devo começar? Estamos aqui, pode começar. Tá joia. Perdão, minha internet ficou instável aqui por um segundo. Então eu quero, em primeiro, dar boa noite a todos. Quero agradecer a doutora Gabriela Vinck, do Núcleo da Jovem Advocacia, pela iniciativa, pelo evento. Me parece que é, né, muito importante que possamos discutir direito, possamos discutir direito penal, possamos discutir execução penal na OAB, não é? Eu sou filho, neto de advogados, a potência, né, da OAB é algo, não é, que ainda há de ser exponenciado, de ser conduzido, né, a sua força. A OAB é uma potência, o número, o saber construído dentro da OAB, a importância cívica da OAB, né, é uma importância ímpar e ela há de sempre marcar o seu destaque em todos os ramos, também aqui na execução penal. Aliás, como disse, né, como acabei de comentar da condução, hoje, né, a OAB de São Paulo, num momento especial conduzido pela presidente Patrícia Vanzolini, que é em si, né, uma potência, uma capacidade em todos os sentidos, intelectual, comunicativa, de liderança também. Eu acho que, né, tudo isso torna ainda mais especial e mais importante esse momento. Então, quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, dizer que eu fico absolutamente ao dispor para responder perguntas, comentários. A ideia é bem essa mesmo, né? Como eu vou ficando mais velho, parece que tudo comigo começa a ficar mais formal, né? Quando eu era mais jovem, parece que os contatos acho que eram mais simples, mais fáceis. Então, por favor, sintam-se absolutamente à vontade. Eu estou aqui para tentar encaminhar aí um diálogo mais construtivo possível sobre a matéria. E estou com o chat aqui aberto, né? Aqui, boa noite para todos, para a Catarine, para o Jonatas, né, que estão aí, para o Paulo Guilherme, para o meu xará Gustavo, para o Suene, para o Alexandre. Então é só escrever aqui que eu vou já
pegando, né? Assim como no bloco de questões. Estou a dispor. Bom, vamos lá. A execução penal, ela sempre foi uma área esquecida, né? A execução penal, ela era esquecida na prática e na teoria. Eu não tive execução penal na faculdade. Aliás, raramente execução penal é uma matéria curricular. Hoje eu tenho a alegria de lecionar execução penal na faculdade, temos um crédito com 1 ano, né, de execução penal, mas isso é raro, e, aliás, é um crédito que foi lá há cerca de 10 anos minha iniciativa. Então, a matéria execução penal acaba sendo uma matéria deixada de lado, que não deixa de ser curioso logo a princípio, porque a gente perde meses discutindo, né, na faculdade, teoria da conduta, teoria do nexo de causalidade, teoria... Então, poxa, isso é super bacana, eu acho lindo, gente, eu adoro estudar teoria da conduta. Hoje de manhã eu dei aula de teoria da conduta, né? Adoro, acho estudo fantástico. Sabe quantas vezes eu consegui argumentar de forma decisiva sobre teoria da conduta na minha vida profissional? 25 anos de defesa criminal? Uma vez eu consegui, né? Sobre nexo de causalidade, né, uma outra matéria que eu amo, acabei de comentar, sabe quantas vezes eu consegui argumentar de forma a interferir numa decisão? 3. Né? Então é muito raro que a gente consiga utilizar isso, esse arcabouço teórico, com o qual a gente perde tanta energia, e tem que perder, é maravilhoso, é ótimo, eu adoro. Só que execução penal é um momento que a gente pega um ser humano e tranca atrás de uma jaula, né? E a gente não tem tempo para estudar isso, ao máximo. Sempre foi assim, né? Desde sempre. E assim como a execução penal absolutamente esquecida na academia, totalmente esquecida na academia. Aliás, eu brinco, né, que a execução penal ela sofre quase que um conflito negativo de competência, né? Os penalistas chamam de processo e os processualistas chamam de direito penal. Aí ninguém quer trabalhar com execução penal, ninguém quer falar de execução penal. Se fala para o penalista, ele fala, não, é processo. Não, é processo. Fala para o processualista, ele fala, não, é pena é penal. Ninguém quer falar de execução penal. Interessante. E ela acaba não respeitando nem os princípios de direito penal, nem os de processo penal. Acaba sendo uma prática por meio de tabus de sofrimento, né? E no dia a dia forense, a execução penal também sempre foi escanteada, sempre foi deixada de lado. Eu não sei se vocês sabem, a execução penal, até a Constituição, ela tinha índole administrativa, entendia-se que ela era um exercício administrativo atípico do Poder Judiciário. Você sabe que o Poder Judiciário, os juízes, né, eles têm uma função jurisdicional típica, mas eles têm funções atípicas, eles elaboram normas, por exemplo, as portarias sobre o funcionamento do fórum é função legislativa atípica de um juiz. E ele também tem funções executivas, por exemplo, a corregedoria do cartório, por exemplo, a direção do fórum, são funções administrativas exercidas por um juiz. Entendia-se que a execução penal era toda ela uma função administrativa atípica exercida pelo juiz, né? Pois é. Então, isso há o quê? 30 anos, né? 33 anos. Aí você vai pegar e falar, mas faz muito tempo. Gente, não faz muito tempo, porque você tem uma prática de 100 anos que há 30 deveria ter mudado. Mas para você mudar, você precisa ter gerações de pessoas que vão mudando os costumes. E nós não tivemos. Nós não tivemos, muito pelo contrário. Nós tivemos gerações de pessoas que resolveram manter esse costume à falta de qualquer construção de saber diverso sobre execução penal. Como ninguém escreveu diferente sobre execução penal, como ninguém gritou diferente na execução penal, né? E aqui vem a importância de falar para jovens advogados, a execução penal acabou ficando ainda com muito desse ranço administrativo. Né? É absolutamente necessário que um número maior de profissionais do direito, um número maior de advogados venha a atuar na execução penal. Quase não tem advogado na execução penal. Tá? E aí falta gente para gritar, falta gente para expor, falta gente para criar, falta gente para construir saber, para construir práticas frutíferas dentro da execução penal. Você tem mais de 90% das execuções no Brasil levadas pela Defensoria Pública.
né? É muito raro que o advogado ingresse. Por quê? Por diversas razões, mas também porque acaba sendo uma matéria distante, acaba sendo uma matéria com a qual ele não teve contato na faculdade, acaba sendo uma matéria em que ele ingressa, por vezes erra aqui, erra acolá, se sente desconfortável, bom, vou deixar para lá, não é? Então, são muito poucos advogados, nós precisamos de muito mais gente lidando com execução penal, construindo saber, refletindo sobre execução penal. A advocacia é essencial como manifestação de defesa do direito, do ordenamento, do Estado democrático, dos direitos fundamentais, em todos os ramos. Tem que ser na execução penal também. Tem que ser na execução penal também. A advocacia tem, não é, que atuar de forma mais intensa, mais presente na execução penal. Isso é muito, muito importante. Né? Eu falo isso porque, por acaso, trabalho, né, com execução penal. Eu sou defensor, titular da 8ª Defensoria de Execução Criminal da capital já há 16 anos. Há 16 anos. Bom, vamos lá. E vem esse ponto, né, do saber execução penal. Por que eu digo isso? Porque em tantos e quantos casos a gente vê, né, o pessoal tentando trabalhar com execução penal e escorregando cai lá. E aí escorrega. Peguei um caso hoje, assim, né, que o advogado entrou, acabou fazendo um pedido que não era cabível, o processo tumultuou um pouco e percebe que ele não se sentiu confortável para continuar. Puxa, é importante, então, que possamos estudar a execução penal, que possamos deslindar dúvidas sobre a execução penal. Eu fico aqui ao dispor, e é um ciclo de palestras, né? Vem depois outros estudiosos de execução penal que trabalham com execução penal, que são absolutamente brilhantes, né? Para a gente tentar desenvolver esse conhecimento, não só sobre o que é, mas como deveria ser a execução penal. Eu sempre comento, né, que quando eu comecei a mexer com execução, isso foi 10 anos, 12 anos depois da Constituição, final da década de 90, né, começo dos anos 2000. Eu lembro que eu cheguei numa comarca, eu sempre conto isso porque eu acho, né, interessante perceber como é que a coisa funciona. Eu lembro que eu cheguei numa comarca grande, mais de 400 mil habitantes, né? E tinha mais de 1.000 execuções correndo na vara de execução. Eu assumi uma vara e meia criminal, outros colegas tinham mais uma vara e meia. Eu peguei, olhei e falei, poxa, mas quem será que está atuando em execução, né? Aí eu lembro que eu cheguei para o juiz das execuções penais e falei, doutor, queria saber, olha, eu não consegui entender quem é que está atuando pela defesa na execução criminal, isso 12 anos depois da Constituição. Ele virou para mim e falou assim, então, Gustavo, não tem, tocamos eu e o promotor. Como é que é? Né? Então, tocamos eu e o promotor. Falei, puxa, doutor, nossa, que coisa, né? Não tem ninguém aqui. Vou fazer o seguinte, então, manda para mim que eu faço. Tá? Eu sempre brinco, muito jovem, solteiro, cheio de energia, né? Manda que eu faço. Né? Eu queria aprender execução penal, queria ser levado a aprender, né? Centenas de processos na mão, eu ia ter que acabar aprendendo. Aí ele virou para mim e falou assim, não, tá, vou conversar com o promotor, depois eu te respondo. Tá bom. Aí passou um dia, 2, uma semana, 15 dias, né? Cheguei para ele, falei, doutor, não vai me mandar, né, as execuções, não recebi nenhuma, não aconteceu nada ainda, né? Não, sabe o que é, Gustavo? Eu conversei com o promotor e nós concluímos que está correndo bem sem defesa. Está correndo bem. Tá? Eu sou muito sensato, ele é muito sensato, nós somos rápidos, a coisa está andando bem, não precisa de defesa. Tá bem assim, deixa assim, viu, doutor? Não vamos mandar, não. Tá? E isso 12 anos depois da Constituição, numa comarca com 400 mil habitantes. Tá? Você acha que isso não acontece até hoje, em pequenas comarcas espalhadas pelo Brasil? Mas claro que acontece, claro que acontece. Você tem muito lugar em que tem, muitos lugares espalhados pelo Brasil em que o juiz aparece lá nas segundas. Na outra comarca ele vai às terças, na outra ele vai uma quinta a cada 15 dias. Não é? Você acha que dentro dessa dinâmica vai acabar dando contraditória e ampla defesa para todos os casos de execução? Mas não vai mesmo. Até hoje eu pego a execução que chega, que eu olho lá e falo, gente, não teve manifestação da defesa.
não teve manifestação da defesa. Tá? Então, a execução penal, ela sempre foi vista com esse desdém, ela sempre foi vista como um resíduo administrativo, né, da função do julgador. Ela muitas vezes foi vista como castigo. A ideia era, olha, quem não está se comportando direito na carreira vai trabalhar ou em precatória, né? Precatória é famoso, né? O cara deu trabalho, manda ele para precatória. Ou execução penal, né? Do tipo, olha, execução penal não precisa saber nada mesmo, é só ir tocando lá de qualquer forma, né? E o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo é que esse foi só mais um ingrediente para a gente ter um crescimento exponencial da população carcerária. Você tem uma explosão da população carcerária dos anos 90 até hoje. Você sai lá de 150 mil presos e bate hoje 850, 900 mil. Né? Bom, quando a gente fala da execução penal, você está falando de um ambiente em que impera, mais ainda do que no processo penal, uma perspectiva absolutamente punitivista, sob todos os pontos e também sob o ponto teórico político-criminal. É interessante como quase ninguém pesquisa, quase ninguém vai atrás da proposta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Né? Você sabia que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária faz uma proposta plurianual sobre como deve ser desenvolvido, né? Como deve ser desenvolvida a questão carcerária no Brasil nos próximos anos? Tem, né? E é fácil, é só você dar um Google, põe lá, Plano Plurianual CNPCP, né? Vai aparecer na hora lá um PDF. Lê esse PDF para você ver qual é o caminho político-criminal que nós estamos seguindo. Tá? Esse plano plurianual vai deixar claro que não há superencarceramento no Brasil. Ele vai dizer que a gente tem que ser mais rigoroso nas penas, que a gente tem que ser mais rigoroso na execução penal, né? Que teria que prender mais e ser mais efetivo. Tá? Então, a perspectiva ideológica e político-criminal do Conselho, do CNPCP, é punitivista. Agora, se o CNPCP é punitivista, você imagina o que é a ponta da linha, o que é a ponta do agente carcerário, a ponta do policial, a ponta do julgador, a ponta do MP. Né? Se você pegar o plano do CNPCP, ele cita bases teóricas do movimento de lei e ordem da década de 70 nos Estados Unidos. Você sabe o que fez o movimento de lei e ordem na década de 70 e seguintes nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, da década de 40 até a década de 70, não tinha crescido 10% a população carcerária. Eles tinham 170 mil na década de 40, eles tinham 200 mil na década de 70. Né? Quando entra o movimento de lei e ordem, que é a base ideológica do nosso CNPCP hoje, você tem um crescimento exponencial da população carcerária que ela passa a dobrar a cada 10 anos. Na década de 70, 200 mil, na década de 80, 400 mil, na década de 90, 800, na década de 2000, 1,5 milhão, e hoje bate 2 milhões e 300 mil presos. Né? Pois é esse o caminho ideológico que nós temos, o caminho político-criminal que nós temos traçado para o Brasil. Tá? E a situação de superlotação, a situação carcerária, ela é mais caótica do que parece. Nós temos 900 mil presos, tá? Quantas vagas a gente tem? 450 mil. Dados oficiais, entra no CNJ depois. Tá? Sabe quantos mandados de prisão em aberto nós temos? 400 mil. Mandado de prisão em aberto. Tá? Se prendesse todo mundo que tem que mandar de prisão em aberto hoje, colapso. Colapso absoluto. Já está em colapso. Imagina se prender esses 450 mil que tem em aberto. E qual é o plano político-criminal? Prender mais. Prender mais. Percebe a situação que a gente está em execução penal? Colapso. Né? O Supremo já declarou estado de coisa inconstitucional. Ele mandou fazer audiência de custódia. Eu adoro fazer audiência de custódia, mas você acha que isso vai resolver o problema da execução penal? Né? É muito longe disso, muito longe disso. Esses problemas nem se aproximam de propostas construtivas, de novo, desculpa, mas é por falta de grita, por falta de construção de saber, é por falta de texto, é por falta de artigo, é por falta de dissertação de mestrado, é por falta de curso de especialização a respeito, é por falta de diálogo acerca da execução penal.
né? A gente precisa acordar indignado, dormir indignado com isso. Mas não, a gente acaba dormindo tranquilo, vai entender. Quando você fala hoje de execução penal, você fala de construções de saber que são incompreensíveis. Tá? Então, vamos lá. Se você abrir aí os acórdãos de uma determinada Câmara, ou de qualquer tribunal do Brasil, você vai encontrar construções como, por exemplo, em execução penal vigora o princípio do indúbio pro societate. Tá? De onde veio isso? Né? Eu confesso que eu não consigo encontrar o indúbio pro societate sequer na primeira fase do procedimento do júri, onde a doutrina ainda reconhece. Agora, na execução penal, onde está escrito sobre indúbio pro societate na execução penal? Qual a base legal disso? Qual a base constitucional disso? Nenhuma. Tá? Aí teve alguém que teve uma ideia brilhante na hora de elaborar uma sentença, que pegou e escreveu, falou, olha, quando o sujeito está prestes a voltar para a sociedade, a gente tem que pensar na segurança da sociedade, então na dúvida a gente não solta, indúbio pro societate. E o pessoal começou a repetir. Tá? E aí você vai lá e junta um determinado arcabouço probatório sobre qualquer condição lá na execução, e você vai escutar um indúbio pro societate na cabeça. Aí você junta dois atestados, não é, favoráveis à soltura do sujeito, à progressão, ao livramento, o juiz olha e fala, não estou convencido ainda, mas não tem nada contra, mas não estou convencido, indúbio pro societate, viu? Então não vamos soltar não. Tá? De onde veio esse indúbio pro societate? Veio de lugar nenhum. Agora, onde ele foi contestado? Em lugar nenhum também. Não se escreveu a respeito, não se discutiu, não se gritou, não se bradou que isso é um escândalo de construção errada, que isso não tem nenhum respaldo acadêmico, não tem nenhum respaldo teórico. E, final do ano passado, aconteceu o que eu sempre disse que ia acontecer. Esse tipo de bobagem, porque isso não tem o menor sentido normativo, né? Não tem nenhuma norma que autorize indúbio pro societate. Lá na primeira fase do procedimento do júri, você ainda tem alguns artigos que te permitem concluir por um indúbio pro societate, embora a minha interpretação seja diferente. Né? Eu não vejo lá indúbio pro societate, aliás, não vejo em nenhum lugar do sistema processual penal. Mas na execução penal não tem nenhuma norma que dê indício sobre um princípio de indúbio pro societate. E é isso que a gente escuta. E o STJ, no final do ano passado, constou em acórdão do STJ. Tá lá no acórdão do STJ, porque na execução deve ser lembrado indúbio pro societate. Indúbio pro societate com base em quê? Com base em quê? Né? O que é isso? É a falta de construção de saber. O professor Campilongo, tive a alegria de estar ao lado, né, dele, um dos grandes juristas do Brasil, e ele falava que a gente tem um problema, né, de construção de princípios no Brasil. Eu sempre gosto de repetir isso para prestar atenção, e na execução isso se torna ainda mais grave, que é o seguinte: lá nas décadas de 80 e 90, princípios não eram tidos como normas, princípios eram meros vetores interpretativos. Era como que você deve interpretar uma norma? Você deve interpretar a partir desse tipo de orientação, daquela ou daquela outra. Essas orientações abstratas eram nomeadas princípios. Depois que você tem a vinda da Constituição e a consagração do constitucionalismo, aí sim você tem a ideia da força normativa dos princípios. Isso pega no Brasil, né? Tá. Mas qual que é o problema? Quando os princípios eram meros vetores interpretativos, você tinha alguma liberdade de criação. Então, de repente, tinha lá um autor, tinha lá um juiz, um ministro no tribunal superior, ele falava, puxa, olha, isso aqui deve ser interpretado assim, mas não tem um princípio que explique isso, eu vou inventar vou falar que isso aqui é o princípio da... Né? Tá. Tinha algum sentido, não era recomendável, mas você entende esse tipo de proposta lá atrás, quando era mero vetor interpretativo. Na medida em que os princípios ganham força normativa, na medida em que eles ganham a força de poder basear sozinhos uma decisão, como eu acabei de comentar que acontece com o indúbio pro societate na execução, eles não podem mais ser inventados. Eles têm que ser buscados no ordenamento ou por uma construção dedutiva do ordenamento feita na academia. Não pode mais inventar. E a gente continua inventando.
E quanto maior o vazio de saber sobre um determinado assunto, maior a possibilidade criativa de que se inventem princípios para se dar decisões arbitrárias. E é isso que acontece na execução penal. Eu já peguei o indúbio pro societate, eu peguei o princípio da máxima proteção à sociedade, o princípio da máxima certeza de condição de voltar à sociedade, que você olha e fala, de onde vem esse princípio? O sujeito tirou da cabeça dele, ele sonhou com essa frase durante a noite. Né? Só que eu não tenho uma outra coisa para pôr no lugar. Eu não tenho como virar para ele e falar, não, querido, não tem esse princípio. Tem um outro que diz o contrário. Ó. Não tem esse outro. Não tem esse outro que a gente não construiu. Não tem esse outro que a gente não debateu, não conversou a respeito suficiente. Né? Porque a execução é o patinho feio. Né? Ela não é nem penal nem processual. Na verdade, eu não acho que o problema é que ela não é nem penal nem processual. Isso acaba sendo um problema na medida que a gente não reconhece a execução penal como ciência autônoma. Né? Não sei se vocês sabiam, não sei se você sabia, Gabriela, a primeira penalista mulher que se tem notícia, né? Uma espanhola chamada Concepción Arenal. Brilhante. Ela escreve lá no comecinho do século XIX, ela é um dos primeiros grandes nomes do correcionalismo espanhol. Todo mundo fala do Dorado Monteiro, ela, né, acaba tendo uma obra muito maior até que a própria obra do Dorado Monteiro. E ela trabalhava com execução. O pai dela foi preso, né, ela acompanhava o pai, né, nas cadeias, se não me engano o pai dela era preso político. Né? Bom, mas ela pregava que a execução penal deveria ser um ramo autônomo, porque ela não é nem penal nem processual, ela é uma mescla dos dois com peculiaridades, deveria ser uma ciência penitenciária. Né? Bom, talvez fosse mesmo o caminho trazido aí por essa brilhante autora. A lenda diz que ela tinha que se vestir de homem para poder frequentar a faculdade, né? Que à época era proibida para as mulheres. Você encontra a obra dela no Google também. Né? Tem repositórios espanhóis, Concepción Arenal. As duas obras mais famosas dela são Estudos Penitenciários e O Visitante do Pobre. Bem interessante. Vamos lá. Bom, na execução penal, você tem muitas peculiaridades. Uma peculiaridade que, às vezes, a gente não percebe, salvo quando está lá trabalhando com a execução penal, é a questão do tempo. Né? Vocês vão ter uma palestra com a Cristina Garcia, né, que é uma brilhante defensora que trabalha na execução criminal, e ela é mestre, o mestrado dela é sobre esse assunto. Pelo que vi, ela não é o tema que ela vai tratar, né? Então eu vou rapidamente bater aqui numa highlight, né, do tema dela de mestrado, que é o seguinte: o tempo na execução penal ele corre contra o réu, é diferente do tempo no processo penal ordinário. Eu explico. No processo penal ordinário, está correndo prescrição. Tá? O tempo muitas vezes faz com que a prova acabe se esvaindo, a gente sabe disso. Né? Quanto tempo mais passa no processo penal ordinário, as testemunhas vão esquecendo do que aconteceu, documentos ficam mais difíceis de acessar, perícias ficam inviáveis. Então, muitas vezes, a execução, o tempo no processo penal comum, no processo penal ordinário, ele corre a favor do réu. Tá? E é por isso que há até quem fale, né, de um hábito procrastinatório no processo penal, que por vezes o advogado demora e pede precatória e faz isso, faz aquilo para demorar, porque o tempo está correndo a favor. Por que o tempo corre a favor? Em especial quando o réu está solto e quando demora muito o réu preso. Claro que a gente vai discutir excesso de prazo. Né? Porque o tempo corre a favor, você tem a mecânica, a dinâmica das nulidades. Parou para pensar nisso? Que quando anula um processo, ele volta e começa de novo. O processo começa do ato em que foi anulado, né? Recomeça a partir do ato que foi anulado. O que demanda tempo, o que vai demorar mais ainda. Né? Mas, em regra, ninguém reclama. Ninguém reclama porque o tempo está correndo a favor do acusado. Muda a chavinha para a execução penal. A execução penal, ao contrário. O tempo milita para o Estado. O tempo milita para o
o tempo milita contra o réu. Né? Por quê? Porque quanto mais tempo tarda, mais tempo demora a sua prisão. Então, quando eu faço um determinado pedido, eu tenho pressa. Eu quero progressão rápida, eu quero remissão rápida, eu quero a retificação rápida do cálculo. Né? Mas o Estado demora. O Estado vai ficar demorando. Aí bate no juiz, o juiz, peraí, certifica lá se tem o cálculo. Agora oficia para ver onde é que ele está mesmo? Sei. Olha, agora manda vir o atestado de conduta carcerária. Manda para o MP. A MP vira e fala, putz, esse atestado já veio faz 2 meses, será que ainda está boa a conduta? Vamos ver, oficia de novo. E você lá desesperado para ver se a coisa anda, porque o teu réu está preso. Tá? Aí imagine que tenha, e esse é o ápice da questão, imagina que tenha uma nulidade. Né? Então, eu tive, né, muitos embates com um determinado magistrado que atuou aqui em São Paulo. Tem, né, nominar, a ideia não é pessoal, a ideia é trazer o problema sistêmico. Ele, muitas vezes, dava vista ao MP, não dava vista à defesa, juntava documento, ele não chamava a defesa, né, e decidia. Tá bom, o que acontecia? Eu entrava lá com o meu recurso e falava, tá tudo nulo. O tribunal falava, tá tudo nulo mesmo, devolve. Devolvia. Isso depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, até julgar um agravo. Né? Aí sabe o que acaba acontecendo? Aí o juiz falava, nossa, é verdade, não abri para defesa. Defesa, pode falar. Eu falava. Aí ele ia lá, decidia igualzinho ao anterior, eu tinha que recorrer de novo, agora sim, para reverter o mérito. E o réu preso. Então vamos lá, gente. Vou dar um exemplo mais concreto. O réu cumpriu o requisito da progressão temporal, cumpriu o tempo necessário, tem boa conduta carcerária atestada nos autos, não tem nada contra ele. Eu vou lá e peço progressão. Aí o juiz pega e manda vir um atestado XYZ, manda o MP se manifestar. Aí, ao invés de me deixar ver o documento e me deixar falar alguma coisa nos autos, defesa falar por último, ele vai lá e decide. Aí eu pegava e falava, ele decidiu, negava a progressão, sem razão nenhuma, mas negava. Tá? Aí eu agravo, sobe para o tribunal. Lembra, o réu está em regime fechado, não progrediu, ele negou. Né? Bate no tribunal, o tribunal fala, nossa, ele não abriu vista à defesa, está tudo nulo mesmo, devolve aí para o 1º grau, está tudo nulo. E aí? E o meu réu ficou 1 ano esperando julgar um agravo que não mudou em nada a vida dele. Porque agora volta, o juiz fala, putz, foi mal, hein? Manifesta aí. Aí eu pego e explico por que tem que dar progressão. Ele nega de novo. E agora que eu vou conseguir agravar para ter análise do mérito no tribunal. Olha só que interessante. Tá? A dinâmica de nulidades na execução penal tinha que ser diferente. Porque enquanto no processo acusatório a nulidade facilita a vida do réu, né, tende a melhorar a vida do réu, na execução penal ela só agrava, ela só piora. Tanto que o que eu muitas vezes faço hoje em dia é preliminar. Eu não quero a nulidade. Olha, eu não quero que o tribunal me dê nulidade, porque a nulidade não interessa ao meu cliente. A nulidade não interessa ao réu. Eu quero mérito. Eu quero mérito. E eu perco. O tribunal vira e fala, não, eu não posso julgar o mérito, o processo tem um vício. Volta. O réu fica mais de 1 ano esperando. Né? Até que eu possa chegar ao tribunal para ver se o tribunal analisa a progressão de forma correta. E se eu perder, aí eu tenho mais tanto tempo para chegar no STJ. Percebe? Questão do tempo na execução penal, que interessante. Né? O que você pode fazer a respeito? Né? Eu sei que isso é muito mais matéria dos próximos encontros do que desse, mas na prática, o que você pode fazer é atuar de forma artesanal, tentar buscar o magistrado, o que fica cada vez mais difícil também, porque na execução penal, em especial no estado de São Paulo, você sabe que você agora trabalha com os DECRIMs, né? Você tem hoje os departamentos de execução criminal, que são juízes que trabalham em uma determinada região, mas o juiz não necessariamente está lá. O juiz pode estar trabalhando online, de longe, né? Então, difícil até acessar o juiz hoje em dia. Mas a ideia é tentar fazer um trabalho artesanal e tentar cercar também de forma artesanal tudo que aquele juiz pode estar fazendo de errado. Então, quando ele pega e fala, manda vir um atestado de conduta carcerária, antes dele oficiar, você vai lá, você mesmo oficia o presídio e fala, me dá um atestado. O presídio costuma dar.
Tá? Quando ele pega e fala o MP, aí ele vai decidir, você, antes dele decidir, você já vai lá e atravessa uma petição nos autos, falou, eu não fui intimado, mas eu estou me manifestando, né? Para não gerar nulidade. Tá? Eu não quero nulidade. Tá? Então, ó, pronto, já está manifestado aqui já. Tá? Eu não intimei, então agora me intima que eu manifesto de novo. Né? Então, tentar entender que toda a dinâmica de execução penal está correndo contra, o tempo corre contra, o sistema de nulidades corre a favor do Estado. Quanto mais o Estado provoca nulidades e faz vícios, mais tempo ele mantém o poder dele de punir. Isso é uma loucura. Mas é assim. É assim. Tá? Então é você que tem que conseguir ficar saneando, não deixando ter nulidade. Não deixando ter nulidade. Né? Aqui, só para eu acompanhar, para não deixar passar, Gabriela, né, comentou do descaso com a execução, é isso. Né? A Gabriela depois comenta também que demora demais e acabamos fazendo o papel de agente penitenciário, serventuário de cartório, né? Fora os erros que nos deparamos com clareza do famoso proposital. Né? Sim, a gente tem que fazer de tudo, mas tem que fazer. E aí é que eu acho que também, né, a advocacia tem um papel ímpar, né, porque o advogado, né, ele pode, ele consegue, em vários casos, fazer esse tipo de trânsito sem desgastes, por conta do volume. Né? Na defensoria, eu tenho um volume imenso de casos. Então, sempre que eu vou, por exemplo, se eu oficio direto, né, pedindo um determinado documento, eu canso o receptor. O receptor vira e fala, pô, eu não aguento mais, eu recebo ofício desse cara 10 vezes por dia. Né? Eu vou causando desgastes, eu vou criando desgastes. Isso é esperado, né, dentro do volume que eu atuo. Como um advogado não vai... Eu tenho 4.500 processos na minha alçada. Né? Você não vai ter 4.500 execuções, né? Espero que não tenhamos nem tanta gente presa assim e tal, né? Não era para ter, né? Bom, ou espero que sim, dependendo do volume do escritório, mas aí dificilmente seria um advogado cuidando de 4.500, né? Mas a ideia é que você, eu acredito que você consegue forçar essa engrenagem a funcionar de uma forma mais fina, mais correta, mais acertada. E isso pode criar, inclusive, um bom costume. Né? Isso pode criar, inclusive, um bom proceder, quer por parte dos cartórios, dos presídios, ou mesmo dos próprios magistrados, na medida em que eles percebem, não é, que estão cercados por pessoas preparadas que estão exigindo o cumprimento dos direitos da execução penal. Olha que bacana. Tá? É isso, Danton. Tá? Eu espero que o meu grito aqui seja ouvido. É impressionante ainda, impressionante, como você tem um desdém com a perspectiva da dignidade na execução penal. Eu poderia dar exemplos aqui horrorosos, que eu acho que todos vocês já ouviram. Né? Nós temos o problema de falta de absorvente em presídio feminino, né? As meninas têm que ficar usando pão para higiene íntima, para uma não precisar ficar pisando na menstruação da outra. Você tem a questão dos presos em containers, né? Depois coloca em um Google, né? Preso, container, Cariacica, Espírito Santo e tal. Nós tivemos escândalos já de presos em containers e quase que volta, né? Teve um ministro da Justiça recente que queria autorizar de novo prisão em container. Um absurdo. Container no Brasil, só o que a gente tem é um país tropical. Você coloca 30 presos numa caixa de metal e cava um buraquinho para sair as necessidades, xixi, cocô. Onde já se viu uma coisa dessa? Tá? Esse nível, né, de absurdo, de espanto, né, que você tem na nossa execução. E você tem muito mais no dia a dia. Vamos lá, pensa um presídio com 2.000 pessoas que não tem... falo já então, Vitor. Pensa num presídio com 2.000 pessoas, olha só que coisa que parece pequena e não é. Né? Que tem médico 2 vezes por semana. Tá? Eu atendi uma moça assim, é médico lá 2 vezes por semana, na terça e na quinta. Na sexta-feira, ela teve uma crise de enxaqueca. Tá bom. Muito forte. Né? Ela tinha problema de enxaqueca. O que os agentes carcerários podem dar para ela para melhorar a crise de enxaqueca? Não pode dar nenhum remédio para valer. Pode dar aspirina. Tá? Pelo amor de Deus, aspirina? Aspirina
não começa a resolver o meu problema. Eu estou com uma crise de enxaqueca, minha cabeça está explodindo. Toma mais uma aspirina. Aí depois da quinta aspirina, cega de dor de cabeça de enxaqueca, ela xingou. Vocês são uns, eu quero um remédio, falta grave. Aí ela foi enxaqueca na solitária ainda. Tá? Passando sede, passando calor. Não é? Isso. Se você tiver uma dor na sexta-feira, você vai ter que esperar a terça para melhorar. Tá? E isso porque a coisa mais comum do mundo, num ambiente salubre como é o estabelecimento penitenciário, é ter dor. Tá? É disso que a gente está falando. É desde daquilo que parece ser mais básico. Né? A resistência à progressão. Você tem uma resistência bárbara. Porque percebam, é mais ou menos assim. Ó, se o julgador ele solta e o sujeito solto vai lá e pratica um crime, o nome desse julgador vai para o jornal no dia seguinte, vai ter a foto dele, família dele, vai estar exposta, vai todo mundo aparecer lá na TV, vão falar, ó, esse juiz que soltou o cara que praticou outro crime depois de solto. Agora, quando ele mantém o cara preso, não acontece nada. Mesmo que mantenha preso de forma indevida. Nós acabamos de ver, eu vi no noticiário hoje, né, que me parece que foi no Maranhão que aconteceu, que o rapaz foi preso indevidamente, ficou preso, né, reconhecidamente de forma indevida, entrou com a ação civil de reparação de dano e ainda foi condenado nos honorários, perdeu e foi condenado nos honorários. Né? Não acontece nada. Não acontece nada. Tá? Então, a resistência à progressão é algo estrutural. Parece que assim, são outro standard, né? O cara é condenado a 6 anos, a impressão que dá é que ele foi condenado a 6 anos de prisão absoluta. E que progredir é um favor que se pode dar a ele. Não é. Isso é um erro grosseiro. É o contrário. A prisão no Brasil, por que as pessoas são condenadas de 2 a 8 anos por furto? Gente, é uma pena escandalosa 2 a 8 anos por furto. O cara pega uma bicicleta, fica de 2 a 8 anos preso. Não. É que a ideia ele vai pegar uma pena de até 2 anos de prisão, mas, salvo se ele praticar falta grave, ele deve progredir cumprindo 16% da pena, progredir de novo com mais 16% da pena. Então, a progressão não é um favor excepcional dentro do cumprimento da pena. A progressão é um elemento essencial dentro do cumprimento da pena. Tá? Mas não é assim que a gente enxerga. A gente enxerga a progressão, o livramento condicional, a remissão, como favores, tanto que a gente costuma chamar de benefícios, o que é muito ruim. São medidas de integração social, não são benefícios, não são favores, são direitos de integração social do réu. Tá? Não são benefícios, não são favorzinhos, não é um banco de favor, é o juiz bonzinho da progressão. A pena é para ser cumprida com progressão. E a gente tem uma resistência absurda, uma delas é essa que o Vitor acabou de comentar. Né? Até 2006, a gente tinha a previsão expressa do exame criminológico, no artigo 112, como condição para progressão. Tinha que passar pelo criminológico. Então, eu poderia falar muito do criminológico em abstrato. Né? Eu tenho mais de uma dezena de artigos metendo pau no criminológico. Criminológico, para ser o que se imaginava, ele tinha que ser um exame feito por 5 profissionais, um médico clínico geral, um médico psiquiatra, um psicólogo, assistente social, um chefe de serviço penitenciário. Você acha que um país pobre, né, um país periférico como o Brasil, que não tem médico para criança na periferia, vai ter 5 profissionais para fazer exame criminológico de individualização da pena em cada um dos presos que chega no sistema? São 900 mil presos no sistema. Isso é ridículo. É claro que não terá. Claro que não terá. Tá? Então, o que acaba acontecendo? O criminológico acaba sendo feito ou por um assistente social, ou por um psicólogo, ou por um psiquiatra, que já está errado na concepção. Precisaria ter os 5 para um balancear a opinião do outro. Tá? Bom, qual que é o objetivo do exame criminológico? Saber se o sujeito está ou não está preparado para voltar à sociedade. Né? Isso é um absurdo, de novo. O que é estar preparado para viver em que sociedade? Né?
Aí você vai ter desde o criminológico, que quer fazer adivinhação, se o sujeito vai voltar ou não vai voltar a praticar crime, até o criminológico de adaptação social. Tem uma obra do Rodrigo Leal, muito boa a esse respeito, viu? Chama Exame Criminológico, o autor é o Rodrigo Leal, né? Uma dissertação de mestrado também. Que você vai ter chavões que são quase inacreditáveis, como, por exemplo, o chavão da inadaptação para voltar à sociedade por sonhos demais. Sabia dessa? Deixa eu te contar que essa é ótima. Então, isso aconteceu várias vezes, mas a primeira vez que me aconteceu era o exame criminológico de uma moça. Então, o exame vinha assim, que ela tinha trabalhado durante todo o cumprimento da pena, que ela tinha feito o curso também, ela tinha feito um curso técnico de costura, de culinária e tal, e que ela, então, dizia que tinha 3 filhos, que agora ela ia sair da cadeia, que ela estava esperando a progressão, né? Que ela ia sair da cadeia e que ela ia se dedicar a costurar, a cozinhar, para conseguir dar escola para os filhos, porque os filhos dela iam ser doutores, porque eles iam acabar a escola e iam fazer faculdade. Né? E ela também, se conseguisse, depois de colocar os filhos na escola e na faculdade, ia ela também procurar uma faculdade, porque ela gostou demais de estudar e ela achou que ela evoluiu muito e ela entendeu que esse era o caminho a ser seguido. Logo, ela não pode progredir, porque ela tem sonhos irreais que vão frustrá-la e ela certamente vai voltar à prática do crime. Perceba, o sujeito não pode progredir porque sonha. O sujeito não pode progredir porque quer uma coisa melhor para a vida dele. Né? Não pode, está inadaptado à sociedade. Né? Aí essa moça tem que ser treinada. Sabe como é que você... Né? Que eu expliquei para ela. Falei assim, a senhora não pode falar isso. Né? Sabe o que a senhora tem que falar? A senhora vai sair da cadeia e a senhora vai vender bala no farol com seus filhos. Né? E que a senhora tem certeza que a senhora vai ser muito feliz vendendo bala no farol com seus filhos, que eles vão estar perto da senhora vendendo bala e que isso é o suficiente para eles, não é? Porque a senhora sabe que é isso que a vida pode te reservar. Pronto. Ela foi lá, falou e ganhou o criminológico favorável depois de 6 meses. Né? Pronto, agora ela está preparada, ela tem planos realistas para a vida dela. Ela está colocada no lugar dela. Tá? Isso é o criminológico. E como é que ele é juridicamente, como é que ele está colocado hoje? É assim, ó, a lei não fala mais de exame criminológico para progressão e livramento condicional. A lei não fala. Só que você tem o princípio da liberdade da prova. Lembra, Vitor? A ideia de que em direito penal, em processo penal, todo meio de prova não proibido está permitido. Então, sempre que chega um pedido de progressão, chega um pedido de livramento condicional, tem um modelinho, porque é tudo guerra de modelo, né, gente? Né? Então, o MP vem com o modelo 23, eu coloco o meu modelo 42, o juiz vem com o modelo 65, né? Guerrinha de modelo. Aí o MP tem um modelinho que dependendo do crime, se for tráfico, vai ter um modelo assim, por se tratar de crime hediondo, que é um dos que mais traz terríveis consequências para a sociedade, deve ter criminológico. Se for roubo, por se tratar de crime com violência. Se for furto, cara reincidente, por se tratar de réu reincidente. Tá bom. Eu quero criminológico porque o atestado de conduta carcerária não é suficiente. Tá bom. Aí a defesa vem sempre e bate na súmula 439 do STJ. O que diz a súmula 439? A súmula 439 diz o seguinte, que o exame criminológico não está proibido, mas só é admitido se as circunstâncias do caso concreto indicam a especial, excepcional necessidade do exame. Então, o mero fato do cara ser reincidente, o mero fato do crime ser hediondo, o mero fato do crime cuja condenação se cumpre ter violência ou grave ameaça não são suficientes. Isso é pacífico no STJ, remansosa jurisprudência. Tá? Só que, o que vai acontecer, Vitor? De novo, o tempo correndo contra o réu. Olha lá. Vem a determinação do juiz para fazer exame criminológico porque o réu é reincidente, porque o crime é hediondo. Tem de monte. Aí, a decisãozinha é modelo. Aí eu tenho meu agravinho modelo também. Vou com o meu agravo. Só que esse agravo vai demorar quase 1 ano para ser julgado, se não demorar mais de 1 ano. O que vai acontecer até lá? Vai perder o objeto, vai ter exame criminológico. Tá? Gustavo, então nem adianta conhecer essa súmula, adianta quando acontece o contrário. Quando o juiz dá a progressão sem o criminológico, o MP recorre, ganha, o tribunal manda voltar ao regime anterior, manda regredir enquanto não for feito criminológico, porque o réu é reincidente, o crime é hediondo, ou crime com violência ou grave ameaça, e aí, contra esse acórdão, você entra com o HC para o STJ, e aí vem a dica. Você destaca o trecho do acórdão.
tá? Coloca num quadrado grande, assim, ó. A fundamentação do acórdão para determinar exame criminológico foi. Aí você copia o trecho do acórdão, remete à página. Né? O réu praticou crime hediondo, que é um dos que mais assola a sociedade honesta, blá, 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 blá. Pronto, ó, é só a gravidade do crime em abstrato. É grande a chance de ganhar até liminar no STJ, se você entrar com HC desse. Por isso é importante conhecer o comando jurídico, né, da súmula 439 sobre o exame criminológico, espaço que me foi aberto aqui pela pergunta do Vitor. Tá? Tá. Tem um outro ponto, deixa eu ver, será que dá tempo de eu falar? Dá, acho que dá. É o seguinte, por que o exame criminológico hoje piorou muito? Ele ficou muito mais comum ainda do que ele era. Eu te conto. É assim, ó. Olha que interessante, mas me dá um pouquinho de atenção, porque não é tão fácil situar, né, o que acontece no tempo e no espaço. É assim, ó. Imagina o cara condenado a 10 anos, 12 anos, vai, de regime inicial fechado. Tá? Tá. Imagine que ele tem que cumprir 1/4 da pena para progredir. Primário, crime com violência ou grave ameaça, né? Inciso 3º, 25%. Isso. Precisa cumprir 1/4 da pena para progredir. Tá bom. Precisa cumprir, então, de 12, 3 anos. Isso. Opa, fazer a continha, né? 3 anos. Tá bom. Ele cumpre 3 anos, que é a progressão, só que demora. Demora, né? Até pedir, até chegar aos atestados. Imagina. Tá bom. Só no 4º ano é que ele consegue progredir para o semiaberto. Bom, depois de muita luta, muitos HCs, muitas sustentações nos tribunais superiores, nós ganhamos o seguinte: nós ganhamos que a contagem do prazo para a segunda progressão deve ter como termo inicial não o dia em que ele realmente progrediu a primeira vez, não o dia que veio a decisão, mas sim o dia em que ele cumpriu os requisitos para progredir. Tá? Então, a princípio, seria o dia em que ele cumpriu o tempo suficiente para a primeira progressão. Nesse exemplo que eu dei, percebam, ele cumpriu 3 anos, tempo marco A. Demorou 1 ano para conseguir a progressão para o semiaberto, marco B. Quando é que eu começo a contar o prazo para progredir para o aberto? Não do B, do A, porque no A ele já tinha cumprido os requisitos da primeira progressão. Joia? Super vitória da defesa. Yes. Yes, nada. Por quê? Porque o que o MP começou a alegar e hoje é pacífico nos tribunais, o que é um escândalo. E é um escândalo por 2 motivos. Mas o que o MP começou a alegar? Que quando tiver exame criminológico, só está preenchido o requisito da progressão com a chegada do exame criminológico. Então, olha, o cara cumpriu 3 anos, né? Já está na hora de progredir. Aí o MP pede o criminológico. Vem o criminológico favorável depois de 6 meses, 1 ano. Só quando chega o criminológico favorável é que se considera cumpridos os requisitos da progressão. Como se o criminológico fosse requisito legal da progressão, não está previsto. Tá? Mas diz que é só com a chegada do criminológico. E aí o sujeito perde o tempo. Do dia que ele cumpriu o requisito temporal até o dia da chegada do criminológico, ele perde esse tempo como contagem do prazo da segunda progressão. Tá? Tá. Por que isso é absurdo? Por 2 motivos, um teórico e um prático. Qual é o motivo teórico? O exame criminológico é requisito da progressão? Não. O requisito da progressão é o bom comportamento, é estar pronto para progredir. O criminológico, ele é o exame que comprova que o sujeito está pronto para progredir. Ele não é o requisito. Ele pode até ser a prova do requisito, mas ele não é o requisito. O que o STJ está fazendo aqui é confundir a morte com o atestado de óbito. Quando é que o sujeito morre? Quando ele morre ou quando junta o atestado de óbito aos autos? Quando ele morre. O atestado só prova que ele morreu naquele dia. Quando é que o sujeito está pronto para progredir? Quando ele está pronto para progredir? Ou quando vem o exame que mostra que ele está pronto para progredir? Quando ele está pronto para progredir. O exame só mostra que ele estava pronto para progredir. O exame, ele não constitui uma nova situação. Ele declara uma situação pré-existente. Ele é a prova de uma situação pré-existente. Né? O erro do STJ aqui é assim, é bárbaro, é quase risível. Seria risível se não prejudicasse tanta gente. Porque ele está confundindo o requisito com a prova do requisito. Tá? Percebe? Esse é o problema teórico. E qual o problema prático? O que os juízes começaram a fazer? A dar criminológico em todos os casos, para atrasar a contagem da segunda progressão.
tá? Mesmo desobedecendo a súmula 439. Aí você vai agravar. Vai demorar 1 ano para julgar, perde o objeto. E aí, quando for julgar e perder o objeto, chegou o criminológico que já atrasou a contagem da segunda progressão em 10 meses. Tá? Então, eu te diria o seguinte, acabando de responder a tua pergunta, Vitor, que de 2006 a 2015, mais ou menos, a gente teve uma diminuição do número de criminológicos. De 2015 a 2018, começou a aumentar. Agora, explodiu. Há muito tempo que eu não via tanto criminológico. Não porque eles estão interessados no resultado do criminológico, mas é para atrasar a contagem da segunda progressão. O tempo corre de novo contra o réu. Interessante, né? Cruel, né? Terrível, né? É mesmo. Gabriela, aqui, ó, aproveitando sobre a demora, trabalhei num caso que existiu uma sindicância de 2018, preso na impossibilidade de qualquer pedido, isso, porque fica a situação pendente, né? Enquanto tá parada a sindicância para apurar falta administrativa, na qual a atuação do advogado também é muito importante, uma atuação artesanal, uma atuação que consiga, não é, discutir realmente o caso. E olha, é muito difícil para o advogado atuar, porque se cria todo tipo de dificuldade para a atuação do advogado. Não é? É um ponto em que a OAB tinha que batalhar mesmo, né, para que se respeite a prerrogativa do advogado no procedimento administrativo disciplinar. Mas vamos lá. Precisei ir atrás da sindicância, presídio em uma cidade, depois carga de execução física para mostrar a ausência de decisão, para só depois o juiz reconhecer a prescrição, não é? E hoje prevalece, isso vai ser assunto de outra exposição, né? Mas hoje prevalece que a prescrição da falta administrativa disciplinar tem 3 anos, né? 3 anos. 3 anos que a situação do cara pode ficar indefinida sem direito a nenhum tipo de benefício, porque a situação dele está indefinida. É isso aí. Tá? O Danton, né, triste demais, o Gustavo, meu Deus, eu falo meu Deus todos os dias, mas isso é importante, Gustavo. É importante que você fique indignado, é importante que nós estejamos todos indignados. Né? Eu sempre brinco, né, um ídolo meu na defensoria, um defensor que trabalhou 40 anos em execução penal. E ele estava 1 semana da aposentadoria, né? O defensor ele chamava Geraldo. Né? O Geraldo, ele, há 1 semana da aposentadoria, por 40 anos trabalhando na mesma coisa, você fala, meu, né, o cara deve estar pondo fogo nos processos, né? Que nada. O cara... Eu trabalho numa sala com outros 14 defensores, né? Então, somos 7 de um lado, 7 do outro, a minha sala é a última, a do Geraldo ficava aqui no meio, ele aposentou. Né? Mas há 1 semana da aposentadoria, você escutava o Geraldo gritando, maldito, maldito! E aí ele vinha com o processo na minha sala. Gustavo, olha aqui o que o juiz decidiu, olha que absurdo, olha, não sei o que. Putz, Geraldo, é o fim do mundo mesmo, né? Onde já se viu? Não sei o que. Aí ele ia na sala na frente, aqui, olha só o que esse juiz fez. Indignado. Né? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Né? Isso te faz chegar, né? Te faz chegar, né? No que precisa, né? Dentro de qualquer processo, e aqui falando da execução penal. Vitor, espero ter comentado, né, o que dá para fazer quando vem exame criminológico, mas é realmente muito complicado. Eu não sei se a sua pergunta era sobre a determinação do exame ou sobre o conteúdo do exame. O conteúdo do exame cai numa outra armadilha pior ainda, Vitor, que é da diversidade de saberes e de linguagens. Né? Tem uma passagem do Foucault, no Vigiar e Punir, que ele comenta, ele fala que o que o sistema de justiça faz? Ele delega ao saber da saúde, médico, responsabilidades para poder usá-las sem contraditório. Quando o perito vira e fala, esse cara tem uma tendência sádica à violência, porque ele tem sinais A, B e C, você não tem, nem eu tenho, nem nenhum de nós, porque nós somos estudiosos do direito, nem o juiz, né? A gente não tem arcabouço argumentativo para responder para ele, percebe? E nós ficamos reféns. A gente não tem o que responder, a gente não tem o que falar para ele.
Nós ficamos mudos. Então, é um saber que se transforma num poder absoluto, incontestável, não tem contraditório, salvo se você tiver um assistente pericial, se você tiver um assistente técnico, né, que consiga dialogar. E mesmo assim, o seu assistente vai ser tido como parcial, porque afinal de contas ele é seu assistente, e o perito do juiz é que vai gozar de fé pública e vai ganhar do mesmo jeito com o saber dele. Né? Então é muito complicado, são armadilhas. O exame criminológico ele é um exame maldito, por tantos e quantos motivos, também por esse, ele inviabiliza o antagonismo, por ser uma linguagem diferente. Quando o promotor vem com argumento jurídico, você rebate. Quando vem um argumento médico, eu não manjo medicina, você manja? Pois é. E se você encontrar quem manja, um assistente, ele é parcial, ele é assistente. Ó. O exame demora, e demora demais. A Júlia, querida Júlia, tudo bom? A insistência no regime fechado pelo criminológico dentro das condições carcerárias postas é o verdadeiro exercício do necropoder. É isso. A Júlia é uma expert, pouca gente, né, estudou o necropoder como a Júlia, né, na criminologia brasileira. Né? A Júlia é uma expert no assunto. Tive a alegria de escrever com a Júlia um texto em que a gente comenta, né, da necropolítica e do racismo na execução penal brasileira. Fica ao dispor depois, se alguém interessar, a gente pode deixar aqui, né, esse texto. É um absurdo, também acho, Vitor. As execuções físicas são curiosíssimas, né? Eu falo curiosíssimas para não falar que são um terror. Até que ponto a pandemia afetou a execução penal? Teve pandemia? Foi pandemia? Pronto. Foi assim que afetou. Tá? Não afetou. Né? Não afetou, Gabriela, porque a gente parte, né? Eu não sei se é a Gabriela. Gabriela. É a Gabriela Pelúcio. Né? Não afetou, eu digo por quê? Porque a gente... é assim, ó, tem dois vetores aqui. O primeiro vetor é o seguinte. Nós ainda acreditamos que o sujeito, se ele está preso, é porque ele é um bruto que aguenta mais sofrimento do que a gente aguenta. Eu te pergunto, vamos lá, sinceramente, você aguentaria ficar uma semana preso no estabelecimento prisional brasileiro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tenho certeza que quase todos que estão aqui ouvindo responderiam também de jeito nenhum. Eu também falo de jeito nenhum. Como é que a gente dorme, então, sabendo que tem 900 mil pessoas presas? É porque lá dentro, lá no nosso inconsciente, de uma forma muito cruel, a gente olha e fala, não, eles aguentam, eu não aguentaria. É a perspectiva da anormalidade brutal do condenado, que é uma coisa lombrosiana. Lombroso dizia isso mesmo. Lombroso dizia que o preso só aguenta as condições absurdas da prisão porque ele é um bruto. Né? Então, infelizmente, a gente tem isso dentro da gente, é isso que permite que a sociedade durma, é isso que permite que a sociedade sobreviva, sabendo que tem 900 mil pessoas em condições dantescas dentro de estabelecimentos prisionais. E tem um segundo ponto ainda, né? Dentro do como a pandemia afetou. A pandemia, ela não afetou, tá? Gente, eu devo ter feito o quê? 1.500 pedidos relacionados com liberdade relacionada à pandemia, eu ganhei umzinho, né? Que eu mandei enquadrável no meu troféu aqui, tá? Eu ganhei. Sabe por quê? Porque, por mais que tenha recomendação do CNJ, por mais que tenha discurso na ONU, onde for, o projeto prisional, o Rush fala isso em 1930, né, no Pena e Estrutura Social, que é uma obra essencial do estudo criminológico, que quando você tem excesso de mão de obra num determinado país, a prisão serve para conservar e treinar essa mão de obra. Tá? Porque é o que acontece nos países ricos. Né? Aconteceu na Inglaterra agora, um exemplo fantástico. Acho que vocês acompanharam que há cerca de 6 meses, por conta do Brexit, faltava motorista para transportar e para ajudar a descarregar combustível nos portos ingleses. Né? O que a Inglaterra fez? Deu indulto.
para milhares de presos com a condição de que eles fossem trabalhar com transporte e descarga de combustível. É isso. Quando falta mão de obra, a prisão serve para conservá-la e treiná-la. Mas quando tem excesso de mão de obra, que é o que acontece nos países periféricos e acontece no Brasil, a prisão é para exterminar. A prisão é para o extermínio. Então, o que frustrou muita gente é que morreu pouco dentro do estabelecimento prisional. Tá? Quantos morreram? Ninguém sabe, porque os números são ridiculamente irreais. Se você pegar os números oficiais sobre morte pela pandemia dentro do estabelecimento prisional, você morre de rir. Tá? Estava morrendo 3.000 por dia no Brasil e estava morrendo 2 por mês dentro do estabelecimento prisional. Você fala, não é possível. Um lugar fechado, com circulação, porque essa é uma outra mentira. Não, eles estão lá presos. Gente, circula. Muita gente sai por progressão, livramento, por termo de cumprimento de pena e entram milhares por dia, circula o tempo todo. Não tem como evitar a circulação de pessoas lá dentro. Tá? Nas celas, os presos saem e entram. São presos milhares por dia, claro. Tá? Morrendo 2 por mês. Era de um absurdo, né? Denunciado para todo lado. Então, infelizmente, a pandemia praticamente não afetou. Tá? Em 2 anos e meio de pandemia, eu vi uma decisão em que o juiz soltou o sujeito justificando na pandemia. Todas as demais, não em relação à prisão. Tá, vou ser justo, Gabriela. A pandemia afetou bastante a execução penal de penas restritivas de direito e de penas cumpridas em regime aberto. Tá? Aí sim. Por quê? Porque como o fórum fechou, não tinha como comparecer para cumprir regime aberto, não tinha como cumprir a pena restritiva de direitos. E muitas penas em regime aberto foram cumpridas sem que o sujeito comparecesse em juízo, e muitas penas restritivas de direitos prescreveram. Tá, isso teve também um afetar. Isso teve um afetar. A execução física é uma tristeza mesmo, tem aqui o lamento, o compartilho, né? Opa, tá joia, aqui, ó. Nós disponibilizamos sim, acho que eu consigo depois falar, não é, com a organização, com a Gabriela, se a gente mandar o texto depois pode, não é, distribuí-lo aí para todos os interessados. Eu mando o texto para a Gabriela, fico aqui já me comprometo, tá? A Gabriela perguntou, né, porque no começo da pandemia ainda estava estagiando lá na defensoria, deve ter visto o esforço dos defensores fazendo pedidos relacionados à pandemia. Infelizmente, pelo menos enquanto estatística, né, a gente não teve vitórias sensíveis. Né? Nós tivemos um número muito pequeno de vitórias nos tribunais. Gente, o que mais que eu queria comentar com vocês? Queria comentar que o poder disciplinar é absolutamente descontrolado, falei muito rapidamente sobre isso, né? O poder disciplinar é descontrolado, o que a gente tem hoje contando com uma fragilidade defensiva no poder disciplinar é o poder de apurar faltas, né? Faltas leves, médias e graves. Como você tem uma fragilidade defensiva imensa, em regra, o que costuma acontecer é assim, o sujeito, o preso, né, ele é sindicado simplesmente porque alguém virou para ele. Né? Bom, então vamos lá, é assim. Ó. Abre a sindicância. Motivo, desrespeito ao servidor. O que aconteceu? O servidor chamou o agente carcerário de bunda mole. Tá. Aí você vai ver que elementos que a gente tem a respeito. Vai ouvir o réu vai falar, eu não chamei ele de bunda mole, eu simplesmente falei para ele que estava atrasado o almoço, se ia demorar. Só. Tá. Aí vem o servidor e fala, ele me chamou de bunda mole. Aí vem o outro e fala, ele chamou ele de bunda mole. Acabou, o cara está condenado. Né? E aí você vai ter todo tipo de versão dos presos, desde do abuso até extorsões. Não, olha, ele queria que eu fizesse um favor ilícito para ele, senão ele ia me grampear com falta grave. Não, ele abusa mesmo, ele fala que quem não abaixar a hora que ele passar, ele vai grampear com falta grave. Né? Pronto. E quando tem, então, droga encontrada na cela, tem 30 presos, aí tem um pacote de droga encontrado lá num buraco. Toda vez alguém assume a autoria. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso?
Porque chega lá, quem é o autor? Alguém levanta, fui eu. Aí chega em juízo não, chega no procedimento, pergunta para o réu, era sua droga? Não, não era. Você assumiu na hora? Eu assumi na hora, que todo mundo olhou para mim, eles olharam para mim, eu percebi que se eu não assumisse ia ficar ruim para mim, mas estou falando, não era minha. Aí houve o primeiro agente. E aí? Não, a gente achou a droga no buraco. Perguntamos de quem era, ele falou que era dele. Agora ele está negando. Pergunta para o outro. E aí? Achamos a droga no buraco. Mas de quem era? Não, a gente perguntou, ele falou que era dele. Agora ele está negando. O cara está grampeado, acabou, falta grave, acabou. Aí você fala, mas não tem prova. Tudo que tem é uma confissão não informal feita pelo sujeito na frente dos outros presos. Não é? Isso é um escândalo. Como é que vocês podem estar condenando? O cara está negando aqui. Né? Os dois agentes carcerários estão dizendo que não viram com quem estava a droga. Né? Que ele confessou informalmente na frente dos outros presos. E nós vamos condenar? Gente, eu nunca vi absolver. Não é que nós vamos condenar, nós nunca vi absolver. Faz 25 anos que eu trabalho com execução. Eu nunca vi absolver num caso como esse. Eu já vi de sindicância tendo absolvição. Mas num caso assim, nunca vi absolver. Nunca vi. As provas são suficientes. Os agentes não têm por que mentir. Eu não estou falando que eles mentiram. Eu estou falando que isso que eles estão falando não quer dizer nada. Que o cara confessou informalmente, eu tenho certeza. Só que essa confissão informal não pode ser suficiente, pô. Né? Mas você tem uma fragilidade na produção da prova. Você tem uma fragilidade na argumentação perante a autoridade administrativa e você tem uma resistência imensa à atuação do advogado lá dentro do estabelecimento prisional. Né? Porque não é um costume. Aparece uma a cada 6 meses. Não que apareça uma a cada 6 meses no presídio. O presídio tem todo dia. Mas é muito raro que o advogado vá participar de uma audiência de apuração de falta disciplinar. Isso é muito raro. Isso é muito raro. Né? Que um advogado particular vá lá participar de uma audiência de apuração de falta disciplinar. É muito raro. Nossa, esse ano eu não vi nenhum ainda. Né? Tá? Então, precisava ter uma atuação muito mais presente para se criar um controle dentro do poder administrativo, que hoje é um poder absolutamente autoritário. Todo poder descontrolado, ele é, por vocação, autoritário. Ele vai ficar autoritário. Isso é esperado, né? Não precisa nem ler filosofia, basta na literatura, né? A gente tem um outro problemão, que é o fim dos indultos. Você sabe que desde o governo Geisel até o governo Temer, todo ano a gente tinha indulto. Tá? E esse indulto permitia um equilíbrio na população carcerária, porque você tinha algumas dezenas de milhares de presos que eram beneficiados, ou com indulto total ou com indulto parcial. Essa era uma medida de desafogo ao sistema carcerário, para permitir uma rotação de presos que sustentasse o sistema. Né? Você acabou. Né? Era uma promessa mesmo do presidente, ressalvados amigos, ele realmente, né, não indultou ninguém, indultou policiais. Né? Você tem indulto de policiais e tem a graça agora, né? Polêmica aí que está todo mundo comentando. Mas esse fim do indulto coletivo desequilibrou demais a rotação carcerária. Né? A gente poderia falar bastante do indulto e das suas justificativas, mas acho que eu estaria cansando vocês. A minha mensagem final é essa. A minha mensagem final é a retomada da mensagem inicial. É dizer a vocês que é absolutamente... olha, pelo lado utilitário, a execução penal é um mercado fantástico para a advocacia. Fantástico. Tá? Porque você trabalha com resultados mais factíveis. Né? É pegar e falar, olha, tem direito aqui a isso, olha, está cumprido o lapso, olha, está cumprido o requisito da remissão, está cumprido o requisito, você consegue trabalhar com estándares mais objetivos do que no processo de conhecimento. Tá? Então você consegue trazer, né, bases para um caso que são até mais sólidas, muitas vezes, que aquelas do processo de conhecimento. E você tem muito pouco advogado atuando em execução penal, então quem atua vira rei, não é assim o ditado, né? Em terra que tem pouca gente, né? Quem está lá exercendo vira rei. Então, é um mercado fantástico para a advocacia, que valeria muito a pena a entrada, e é um lugar
em que é necessária muita construção de saber e que a advocacia teria um papel, tem que ter esse papel ímpar para a gente conseguir humanizar, para a gente conseguir civilizar a execução penal. Tá joia? Fica o convite, espero que o ciclo de palestras seja muito construtivo nesse sentido. Renovo o agradecimento à comissão, ao núcleo da Jovem Advocacia, a Gabriela Vinck pelo convite, a todos pela atenção e pela presença. Opa, estou gentil aí, né? Gabriela, muito gentil, opa, que maravilha, Danton, Paulo, Vitor, Ivan, tá joia. Eu tenho sim, eu faço comentários lá no Instagram, no @profgjunqueira. E eu respondo dúvidas também, né? Não de caso concreto, não posso dar parecer em caso concreto, eu sou defensor público, mas perguntas doutrinárias abstratas eu fico ao dispor. No Instagram é @profgjunqueira. Tá bom? Tá joia. Obrigado, Priscila, Robson, obrigado. Professor, muito obrigada pela participação. Estou recebendo também mensagens assim, agradecendo pela aula do senhor. Acho que muita gente gostou mesmo, tirou dúvidas aí. E ninguém melhor do que você para poder abrir esse ciclo. Só agradeço de coração. Acho que tem muita gente aí repensando sobre a execução penal. Muito obrigada de coração, de verdade. Obrigada, professor.